né? Mas ainda é incipiente, a gente precisa aumentar, né, esse número de escolas, né, que dão a educação técnica, né, a formação técnica também. Vocês, como Hotel Consult, já receberam algum convite pensando em destino? Por exemplo, essa dificuldade que a gente tem escutado muitos empresários falarem da contratação de mão de obra. Então eu vejo assim, como a Hotel Consult, eu acho que a gente até conversou sobre isso em outro momento, né? De estar aberta, ou se vocês já fizeram algum piloto, já foram convidados, né? Já que na cidade não tem uma qualificação para formar essa mão de obra, se vocês já foram convidados para dar treinamentos, para formar essa mão de obra local. Né? Se isso é algo que já se passou. Confesso para você que houve uma ou outra tentativa, não foram muitas, mas mais da nossa parte do que da parte das instituições, de um órgão de governo, de uma prefeitura, ou até uma associação voltada para a hotelaria. Sim. Né? Mais nossa mesmo. Mas é muito difícil você entrar, se inserir nesse meio, sabe? Além da burocracia, tem a questão do relacionamento, sempre tem uma coisa linkada com a outra, né? Então, e políticas no meio disso. Muito politicagem, muito. É verdade. Mas voltando para o nosso negócio, que não é político, apesar de ser político, né? Tudo é política, Tudo né? é política. Me fala os desafios assim que vocês mais encontram em hotéis, seja um desafio em comum, um ponto em comum entre um hotel de grande porte, médio porte ou pequeno porte, e como vocês têm ajudado esses hotéis nesse sentido. Uns desafios como consultoria, como seleção, por seleção, exemplo? Tá. Que são uma empresa de seleção e recrutamento, né? Então, o que seria o Perfeito. Ponto? Tá. Bom, a gente encontra vários desafios que não são diferentes do que um RH, se estivesse fazendo o processo seletivo por ele mesmo, encontraria, né? Mas, assim, o que eu posso te dizer? Primeiro desafio é a gente encontrar a pessoa em si, né? O segundo desafio é você vender a ideia do seu cliente, a imagem do seu cliente, para que aquele candidato, aquele profissional, ele tenha interesse em participar do processo. A gente tem um desafio que a gente sempre passa nos nossos processos, que a gente pega referências. Então, esse é um desafio, porque às vezes você tem 3 candidatos, você acha que você tem 3, 4 candidatos, você só tem 2. Porque as referências não são bacanas. E a gente não mostra para o cliente candidatos que não tenham tido boas referências. Né? Tá. Então, esse é um desafio também. Que mais que eu poderia te falar? Desafio dos nossos processos. A gente, até a página 2, a gente tem interferência em como está funcionando a integração e o pós, né, admissão daquele candidato naquela empresa. Se a gente tivesse, a gente até acompanha tudo para tentar sempre ajudar, mas eu não sei que tipo de liderança está sendo feita com aquele candidato, como é que ele foi tratado na integração, por exemplo. Então, isso é um desafio, porque a gente faz um trabalho, modéstia à parte, tão bem feito, tão artesanal. A gente estava hoje falando sobre isso, que eu acho que nenhuma consultoria faz de fato. É muito artesanal e muito preocupado. Por isso que a gente não faz do dia para a noite uma vaga, porque tem muitas etapas, né, para poder chegar no candidato final. E então, assim, a gente tem muito dessa preocupação, e aí chega lá no cliente, a gente não tem mais interferência. Então, de que adianta fazer muitas vezes um excelente processo seletivo, ter buscado assim, o melhor profissional, se uma vez que ele entra na empresa, ele tem decepções. Sim. Se as coisas não funcionam. É por isso que hoje em dia a gente fala tanto em retenção de talentos. A alta taxa de turnover, ela não é só por essa razão, tem outras razões, claro, mas hoje a grande preocupação dos hotéis é como reter talentos. Como atrair e como reter. Eu acho que em todos os segmentos, a hotelaria eu acho que está inserido, né? A gente vê a dificuldade da retenção. Eu não sei também se isso tem a ver com essa geração, que parece que é uma geração menos comprometida, mais libertária, algo que não consegue ficar. A gente antigamente ouvia falar de histórias de pessoas que entravam numa empresa e passavam uma vida inteira, né? Se aposentavam nessa empresa. E hoje em dia a gente percebe que esse tempo de de uma mão de obra dentro de uma empresa, ele está cada vez mais curto, né? Apesar de ter critérios de incentivo. E a gente percebe também que, às vezes, no critério de incentivos, não é só dinheiro.
Não é só o dinheiro que está envolvido. Então, tem uma série de... Não é. Você sabe, quando a gente fala dessa geração, eu tenho tentado mudar um pouco o meu discurso. Eu também falava isso. Porque essa geração... Colocando a culpa nessa geração. Não é. É a geração existente. O que você faz, geração anterior, para se adaptar a uma geração existente? As características dessa geração. É a gente que tem que tentar entendê-los para poder dar para eles também algo que vá de encontro com a expectativa deles, entende? Um tipo de liderança. Por exemplo, o que o jovem hoje busca? Ele busca um clima bom de trabalho. Ele busca evoluir no dia a dia. Ele busca ter noção de crescimento na carreira. Tudo isso antes do salário. Sim. E outra coisa que ele busca é ter um líder que realmente esteja dando atenção, acompanhando, e se mostrando coach, presente. Né? Um mentor. Né? Por pesquisa, já se sabe que a primeira razão que faz um profissional se demitir é o chefe. As pessoas se demitem por conta do líder. Tá? Chefe é diferente de líder, né? Exatamente. Já começa por aí. Então, a gente precisa ter lideranças, não chefes, né? Exatamente. Porque se você também não for inspiração... E, muitas vezes, a gente peca por isso. Não por negligência, né? Mas às vezes pela sua rotina no dia a dia você acaba não dando aquela atenção devida. Sim. Eu tento me policiar, até porque a gente aprendeu muito com vocês nesse processo de mudança, porque é muito caro contratar, é muito caro perder um talento e dentro dessa roda aí de você colocar alguém absorver a cultura da sua empresa e você voltar naquela ascendente de crescimento, leva tempo. E na hotelaria, pior ainda, porque a hotelaria é uma babá cuidando de bebês todo dia, né? Sim. Não, e outra, você perder gente, um posto ali vazio, com certeza isso vai impactar no cliente em alguma situação. Vai impactar. Entende? Que é tudo que você não quer. É que o cliente perceba uma falta de um produto, ou um atendimento mais ou menos, ou uma demora no atendimento, naquilo que foi solicitado, entende? Então, de uma certa forma, vai esbarrar no cliente. Eu acho que também a conta no empresário, quando ele contrata mão de obra, a conta dele está muito em cima do custo da mão de obra. Ele não está olhando o benefício que aquela mão de obra vai trazer. Então, por isso que ele vai... quanto é o salário do sindicato, quanto é a média de mercado, eu vou pagar isso, é 6 por 1 e é isso, é a regra do jogo. Mas, ao mesmo tempo, se ele tiver uma visão um pouquinho mais ampla, né, de como talvez tornar essa equação mais eficiente, os benefícios podem ser muito maiores. Porque um cliente, quando sai super bem atendido no hotel... Tanto é que isso é um dos maiores filtros, né, na hora da tomada de decisão, é a experiência do hóspede. Então, as pessoas entram nas plataformas hoje, como Booking, Booking.com, como TripAdvisor, como Google, elas vão filtrar lá para ver. As avaliações escritas, né? Com certeza. Então, ele já bate lá o filtro, e quando ele olha lá nos comentários, de cada 10 comentários, se o hotel tem uma média de 4, 5, 40, 50% de comentários razoáveis para negativos, ele já não quer mais. Exatamente. Então, isso está muito relacionado a pessoas, está muito relacionado a processos, está muito relacionado a lideranças, né? E está muito relacionado à cultura da empresa em si, e vem de cima. O quanto você coloca as pessoas no topo da tua lista de importância. Então, e a questão da cultura, ele é um processo de repetição. Né? As pessoas só entendem que aquilo passou a ser uma cultura da empresa quando você faz aquilo todo dia, com uma higiene. Sim. Né? Então, se você tem o hábito de fazer aquela higiene diária, isso vai se tornar algo cultural seu, né? Como o hábito de comer, de fazer a higiene, enfim. Não, e ainda tem nos hotéis pequenos, ainda existe uma cultura. Tem muitos empresários que têm uma cultura de mandar embora aquele funcionário que não fica além do próprio horário, por exemplo. Sim. Entende? Sim. E de ter assim uma rigidez que beira a escravidão ali com aquele ser que está trabalhando na operação. Isso já era, não existe mais isso. Não existe mais. Então a gente tem que ter você tem que valorizar, você tem que botar no topo da pirâmide a sua equipe. Né? Dizem que aquela pirâmide, né, no qual o cliente está lá, não que o cliente não seja muito importante, o cliente mas sem uma equipe motivada e querendo atender bem, não tem cliente motivado, né? Então dizem que aquela pirâmide ela deveria ser invertida.
né? Ali na base da pirâmide, que a gente sabe é a maior parte, né? É a equipe, a operação. Se você inverter, aí fica aquela base no topo. Ou seja, você dando muita importância, valorizando, motivando, tentando trabalhar a qualidade de vida e fazer a sua equipe estar feliz trabalhando. Hoje existe um índice de felicidade com o qual se trabalha. Você sabia disso? Fala um pouquinho desse índice. É muito legal, assim, e é recente assim que eu conheço isso. Não, tem algumas empresas fora da hotelaria, não necessariamente hotelaria, que trabalham com índice de felicidade. Então, eles medem isso dentro da empresa com uma série de indicadores para entender o quanto feliz teu funcionário está. Isso sendo algo importante, sabe? Eu acho isso sensacional. Sabe? É importante. Um candidato, um profissional feliz, ele vai saltitar quando ele está trabalhando, sabe? Sim, sim. Ele vai com vontade, ele vai dar tudo de si para o hóspede, ele vai dar o cinto dele para o hóspede que esqueceu o cinto e tem uma reunião. Eu já ouvi casos assim em hotel. Legal. É verdade. Um hóspede que chegou no balcão, olha, eu tenho uma reunião agora, eu estou sem cinto, onde é que eu posso comprar? Meu, era cedo da manhã, né? Não tinha nenhuma loja aberta. Ele não teve nenhuma. Ele tirou o cinto e falou: toma, você usa, depois você me devolve. Olha isso. Pô, dá até para arrepiar, né? Uma história dessas. Porque é tão simples, não tem custo nenhum. Só depende de atitude, postura e de felicidade. É verdade. Né? E às vezes a gente chega no hotel, é uma coisa básica, né? Você falou do cinto, mas tem outras coisas muito mais básicas, né? Como o sorriso, seja bem-vindo. A gente fala muito de um welcome drink, mas às vezes a pessoa receber você... Imagina, né? Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem exemplos de hotéis aqui onde você vai pegar 4 horas de estrada, aí depois você tem algum problema para chegar naquele hotel. Vai que no meio do caminho, sei lá, furou um pneu, aconteceu um imprevisto, você já saiu da bolha de estresse, você está indo para relaxar. Aí você chega no hotel assim, puta, estressado, cansado da viagem, e aí você tem aquele recepcionista seco, que mal te diz bom dia, boa tarde ou boa noite, parece que você está falando com um bot, com um robô. Preencha essa ficha. Assine aqui, me dê seu documento. Sim. E aí o cara sequer, às vezes, fala assim, pô, você está cansado? Senta um pouquinho, quer tomar uma água? Como foi sua viagem? Como foi sua viagem? Me conta um pouquinho, você conhece já o destino? Ó, eu vou te dar umas dicas aqui. Enquanto você vai lendo, ó, deixa eu te dar aqui um catálogo sobre o que você pode fazer na cidade. Você está com fome? A gente tem um hotel, a gente tem um restaurante no hotel, a gente tem uma carta disso, uma carta daquilo. A gente recomenda esse outro prato. Ou então, não tem restaurante no hotel? Vou te dar a dica para você sair e comer, você ter a melhor experiência gastronômica. Então, falta isso. São coisas tão simples. Além, né? Não, é simples também, né? Então, você já surpreende o cliente com um bem-vindo que não precisa taça de champanhe, né? Não precisa aquele welcome drink. Não é necessário, né? Não necessariamente isso aí é o que vai... É a pessoa, a pessoa. É a atitude, é o comprometimento. Mas essa história do cinto é sensacional. Não é legal? Legal. Eu gosto dessa história também.